Olá, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane Borba e estamos aqui mais uma vez na mesa com o Pai, trazendo convidados bem especiais para vocês e trazendo testemunhos. E espero que vocês estejam amando o nosso podcast e compartilhem. Não deixe de compartilhar, de seguir, de se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante para chegar a lugares que o Senhor deseja que chegue cada testemunho que aqui é contado. E hoje eu estou recebendo uma pessoa bem especial, Patrícia, seja bem-vinda e obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, estou muito feliz. A Patrícia, gente, a gente se conheceu e a gente nem lembrava, né? Eu comecei a seguir ela, não a Patrícia, mas a loja Raízes, né? Que você Isso. tem. Conta um pouquinho, quem é a Patrícia? Patrícia, sou casada há 27 anos, tenho dois filhos, um menino de 20 anos, Diogo, e uma menina de 13 Tem anos. 20 já? 20 anos. Tão nova! Hum, tenho 42 anos. Não parece. Ai, obrigada. E sou uma sonhadora e vencedora em Cristo. A gente se conheceu num curso que a gente foi fazer para a gente se vestir bem, né, da Carla. E nós temos em comum a borboleta, né, que o Senhor está nos preparando, nos moldando, nos lapidando, nos transformando para aí estar alçando um voo bem interessante na presença do Senhor. E você nasceu no lar evangélico? Não, Não? não, ainda sou a única cristã da família, Eu era assim, tá? A única também. mas por enquanto. Aham. Mas Eu, você e seu esposo, tudo. sim, o meu esposo, ele nasceu num lar Ah, cristão. O pai dele é presbítero, da presbiteriana, ele cresceu, os avós, o avô dele construiu a igreja que hoje congrega os filhos. O meu sogro hoje, ele é de Conceição da Barra, mas ele é presbítero lá. Então, o meu marido cresceu no lar cristão. que Eu não, bênção. eu era católica, né? Uhum. Mas aquela católica que não ia, né? Aham. Nasci nesse lar. E vim conhecer Jesus com 20 anos. Como Com é que vi- foi Eu e meu esse esposo. encontro? Então, meu esposo, ele nasceu cristão, né, no lar cristão, Uhum. mas ele não frequentava a igreja. Então, casamos, eu casei com 20 anos. E nisso que a gente casou, a gente assim, vamos visitar uma igreja? Aí fomos na Igreja Batista de Belo Aurora. Nisso, na primeira vez que fomos, sentamos, pastor Mauro, ele fez a oração, fez a apelação. E nesse momento, eu com o olho fechado, ele também com o olho fechado, sentimos, nós dois aceitamos Jesus no mesmo momento. Nós Nossa, dois que levantamos lindo. a mão e aceitamos Jesus ali naquele momento. E depois disso começou o processo, né? Ficamos no processo do batismo durante um ano e pouco. E no dia do batismo, eu estava com 15 dias de resguardo. Ah, é? Aham, eu, né, tive o Diogo. Com 15 dias que ele nasceu, eu fui, desci as águas, tava com os pontos ainda. Meu E Deus. assim, o nosso batismo, até hoje, tem 22 anos que a gente é batizado. Nunca mais teve outro batismo igual. Que Ah, nós dois, como nós dois aceitamos ao mesmo tempo, né, Jesus, o nosso pastor mergulhou nós dois ao mesmo tempo também. Nós dois descemos as águas no mesmo tempo. E nunca nossa. mais teve outro batismo desse na nossa igreja. Foi assim, ficou para a história. Aham. As irmãzinhas mais, né, mais antigas, Antigas. elas ficam assim até hoje. Elas falam assim, toda vez que eu lembro do batismo de vocês, eu me emociono, que foi lindo. E foi lindo mesmo, ficou marcado E vocês continuam na mesma na igreja? mesma igreja. O interessante é que ele, mesmo com o pai de outra igreja, Uhum. tudinho, ele aceitou Jesus em outra igreja. Sim, comigo na Batista. É interessante, né? É. Porque normalmente assim quer ficar onde que o pai tá Uhum. e não, né? Foi Não, para Batista. foi junto comigo. E como foi o processo, assim, para você que veio as renúncias? Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, verdadeiramente a gente tem que renunciar às coisas do mundo. Uhum. Porque a gente vê hoje nas igrejas, as pessoas não querem. Querem estar na igreja, querem o que Deus te dá, né, as coisas lá, né, as promessas do Senhor, mas a renúncia ninguém quer fazer.
querem um pezinho no mundo e as bênçãos do Senhor. Hum. Como é que foi o seu processo? Então, eu vim conhecer Jesus de verdade tem 5 anos, que eu realmente nasci para Cristo. Uhum. Porque por mais que eu tenha 22 anos de convertida, eu não conhecia o Jesus que eu conheço hoje. Antes eu batizei, né, meu menino estava com 15 dias, então, assim, eu vivi muito aquele começo, a maternidade, faltava os cultos, porque ficava com criança pequena e tal. Então, assim, vivi aquele meu primeiro amor, mas não é o primeiro amor que eu vivo hoje. Eu Mesmo. ia para a igreja, ficava muito nas salinhas, eu quase não frequentava os cultos, porque eu ficava na salinha com o pequeno, e isso foi crescendo, ele foi crescendo. Quando chegou na fase boa, assim, de agora eu posso descansar, que ele já tinha 6 anos, 7, aí veio a outra. Aí Uhum. voltei de novo para a salinha, eu não tinha aquela coisa, sabe? Buscava, mas não buscava Sim. igual eu busco hoje. E nesse processo, assim, eu me esfriei, e infelizmente, ou felizmente, né, porque tudo faz parte do processo, né, Sim. dos planos do Senhor, eu me esfriei e eu acabei saindo da igreja. Entre 2018 até 2022, o tempo da pandemia ali, eu fiquei afastada totalmente da igreja, né, fiquei afastada até da presença do Senhor, porque quando a gente se afasta, comecei a assistir aquelas lives e tal, e me afastei mesmo do Senhor. Uhum. E nisso eu fiquei assim, que mundo que eu vivi, Você está sabe? contando minha história, parece. Uhum. Vivi, assim, uma tristeza profunda, profunda. Eh, ai, assim, de lembrança, assim, vem passando um filme na cabeça da gente, né. Nessa época que eu saí da igreja, eu estava, assim, buscando uma felicidade que eu nunca encontrei, nunca Você tem encontrei. tudo e não tem Não nada, tinha né, nada. aquela a Aham, sensação do vazio, né. sim. E acabou que, por tanto procurar uma felicidade que não tinha, acabei entrando numa depressão silenciosa. Eu não conseguia falar, não conseguia me expressar, mas eu estava muito mal por dentro, muito mal. Até que chegou um dia que eu fui no médico, ninguém, nem da minha família, eu não conseguia nem falar para meu marido, para meus filhos, não conseguia expressar, nunca conseguia falar. Fui no médico e o médico falou assim: você está na depressão, você vai precisar tomar um remédio tarja preta. Aí quando eu olhei aquela bula, eu falei: eu não vou tomar esse remédio. Eu não me permito, não permito viver isso. Eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei que é a ausência de Deus na minha vida. Então eu não tomei, decidi não tomar, assim. Aí eu fui para minha loja, naquele dia, eu me joguei no chão e falei: Senhor, me socorre. Eu não aguento mais. Eu quero voltar, eu quero, sabe, me resgata, eu tô pedindo socorro. E ali eu me joguei mesmo, nunca tinha me jogado no chão e falado com o Senhor. E assim, eu não imaginava, eu falei: Senhor, faz o plano original para minha vida, o que o senhor quer. Eu não sabia o que eu estava pedindo naquele momento. Você já tinha loja. Já tinha loja. A minha loja, eu tenho loja tem 13 anos. Mas era Hum. loja. Eu comecei com loja de chinela havaiana, depois fui mudando até chegar a roupa feminina. E na pandemia eu mudei para o Vale Encantado. E fiquei ali. E ali naquele Vale Encantado, ali na minha loja mesmo, eu consegui ouvir a voz do Senhor pela primeira vez. O Senhor falou comigo ali naquela loja. Literalmente, assim, é extraordinário quando a gente escuta a voz de Deus. E Ele fala mesmo, né? E ali começou todo o meu processo com o Senhor, de cura, de resgate. É, eu descobri que eu sou filha de Deus. Eu nem sabia que eu era filha dele. Por mais que eu estava na igreja, eu não sabia que ele podia falar comigo, que eu podia ter um relacionamento com o Senhor. Que eu não tinha, eu nem orava. Eu pedia as pessoas para orar porque eu não sabia que eu podia falar com o Senhor na oração. Para mim ele não me ouvia. Para mim era assim. Eu falei assim, eu vou orar, tá, mas eu não acreditava, sabe? Até que um dia eu falei assim, não, eu vou falar com o Senhor, porque só eu que sei o que eu estou passando, então só eu que posso falar com o Senhor. E naquele dia eu conversei com ele e ele me ouviu. E ele falou comigo claramente. Nossa, é interessante, assim, que você está contando, parece que é a minha história, você acredita? Acredito. Porque aconteceu praticamente a mesma coisa comigo.
Mas será que é a maturidade que faz a gente ter, eu falo que eu falo no segundo amor, mas a sensação que é o primeiro, né. Porque tá mais leve, não sei se para Uhum. você tá assim, Sim, tá muito mais leve, então eu creio que é a maturidade também. sim. Então tá mais leve, eu tenho buscado muito mais, entendeu. Uhum. E reconhecido verdadeiramente quem é Deus, Sim. na nossa vida, que a gente pode, eu também era igual você, eu não orava. Nossa, para mim, eu orar? Não, eu pedia às pessoas para orarem por mim, algo se eu tivesse: "Ai, ora por Fábio, ora para o meu marido, ora para o meu filho", eu não orava. Eu era igualzinha a você. Mesma coisa, de aceitar Jesus, depois esfriei, saí, e aí só que comigo foi lá em Gramado, né, que eu já contei aqui, que Deus falou tremendamente e eu caí também, fui para o chão e chorei, chorei, liguei para o meu marido: "O que que eu estou fazendo aqui? Não, eu quero voltar para Jesus, eu quero". Aí foi o meu encontro verdadeiro também, de estarmos hoje na presença do Senhor e o projeto dele que está acontecendo na mesa com o Pai, que ele deu, tudinho, assim, tá sendo bem leve, bem gostoso, Uhum. entendeu? Esse processo que nós estamos vivendo, né. Sim. E você também ministra a palavra, pelo que eu vi no seu En Instagram. então, é as coisas de Deus, né, a gente não sabe o que a gente pede em oração, né. A gente pede uma coisinha, ele vem com um buquê, a gente pede uma florzinha, ele vem com um buquê desse tamanho pra gente. Quando eu falei: "Senhor, me resgata, faz eu quero voltar para o Senhor, mas eu não quero ser a mesma pessoa, eu quero ser uma pessoa completamente diferente". E assim, o Senhor começou a tratar eu tive que eu tive que tratar coisas, e trata até hoje, que para eu poder falar, pra poder estar aqui, o Senhor está tratando algumas coisinhas. Sim. Eu precisei fechar a loja durante 8 meses. Eu fechei a loja, porque o Senhor já tinha me dado um direcionamento, mas eu fui teimosa. Eu fui teimosa, eu fui tentando, aí quando falou assim: "Não é isso". O Senhor trancou todas as portas, assim, falou assim: Enquanto você não for obediente, não vai acontecer". Então eu peguei a loja com tudo dentro, fechei e fui para dentro de casa. Fiquei em casa durante 8 meses. Meu marido não sabia o que estava acontecendo, eu não falei, meus filhos, eu não conseguia falar, Aham. porque eu precisava de ser curada, eu estava sendo tratada e eu não conseguia nem explicar, eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo comigo, eu só precisava ficar quietinha ali no meu casulo. Eu Uhum. precisava daquele momento, ali o Senhor começou a tratar. Eu consegui liberar um perdão de 40 anos, tive coragem de liberar esse perdão, sabe, 40 anos guardado, perdão de pai e mãe. Foi assim, foi só o Senhor mesmo para tratar isso. E nesse processo eu dentro de casa, o Senhor cuidando de todas as minhas raízes, todas as minhas feridas, eh, com os meus filhos. Eu tive que ser dentro de casa, né, o exemplo primeiro. Sim. Porque quando eu saí, né, da presença do Senhor, eles viram uma mãe que ficava assistindo live, bebia. Então, assim, meus filhos precisavam, antes de me ver fora ministrando uma palavra, eles precisavam conhecer a mãe nova, né, dentro de casa. É, começa o nosso projeto ali, ministério começa Sim, dentro de dentro de casa, casa. Então, ali eu comecei com a minha filha, eu que voltei primeiro, depois eles veio junto, então veio a menina, depois veio o menino, veio o marido, todo mundo voltou para a presença do Senhor de Amém. novo. Mas ali dentro de casa, foi o momento que eu fui mais esmagada ali pelo Senhor, né, que a gente era só eu e ele. Então, as minhas dores, eu sabia onde que estava doendo e só o Senhor podia curar ali as minhas dores. Então, enquanto a loja estava lá, pessoal vendendo um dezembro da vida, eu estava em casa, limpando casa e fazendo um bolo. E com tudo Uhum. dentro da loja fechado lá e eu dentro de casa. Que eu tinha que tratar isso, eu tinha que ter prioridade, né? Sim. Prioridade era aquele momento, a minha família, meus filhos, criar de novo um relacionamento ali, eles ter uma casa saudável. Que Uhum. adianta a mãe, né, vendendo bem, ganhando o mundo e perdendo a família dentro de casa, né? Então, Verdade. assim, eu tive que aprender muitas coisas com meus filhos, criar novamente um vínculo com eles. Então, assim, foi um tratado de Deus Sim. esse tempo que eu fiquei em casa. E entre, assim, finalzinho de novembro,
para o comecinho de dezembro foi o mês mais dolorido para mim. Por quê? Foi o mês, meu aniversário, eu faço aniversário em novembro, e mês assim que vende muito, né? E eu em casa fazendo um bolo e fazendo faxina dentro de casa. Sem dinheiro, porque, né, eu não estava trabalhando, o meu marido supre a casa, tem, né, as contas, ele cuidava, mas assim, o meu dinheirinho ali da loja ali eu não tinha, porque eu estava com a loja fechada, né? Uhum. E nesse dia eu falei, meu Deus, o que que o senhor está querendo de mim? Eu fechei, eu tô aqui, tô obediente, meu aniversário tá chegando, eu não tenho dinheiro nem para ir no salão fazer unha, sabe? Eu comecei a questionar assim, essas coisas com Deus, uma questão fútil, né? Aham. Comecei a falar com ele. Falei, poxa, o que que eu tô fazendo de errado, Senhor? Isso era uma semana antes do meu aniversário. E eu comecei a chorar e chorando com ele, falando, poxa, me fala logo que eu quero fazer logo certo, porque eu quero, né, viver o extraordinário com o Senhor, me mostra. Aí uma semana É antes do muito meu bom. aniversário, a minha irmã sentiu, minha irmã, né, não é cristã, ela falou assim, Aham. Patrícia, não sei o que aconteceu, mas eu senti uma vontade de comprar uma bolsa para você. Ela pegou, saiu da casa dela, foi lá em Campo Grande, comprou a bolsa, até essa bolsa que eu tô. Ela falou assim, nossa, eu precisava comprar essa bolsa e já te dar de presente, seu aniversário é só semana que vem, mas eu preciso te dar logo esse presente. E foi no dia que eu questionei o Senhor. O Senhor usou ela, falou assim, eu estou cuidando de você, olha aqui seu presente aqui, eu estou te ouvindo. Sabe, aquele dia, eu nunca mais depois questionei o Senhor, que eu falei assim, poxa vida, eu tô aqui questionando, porque eu não tenho, né, não tô fazendo unha, e o Senhor mandou para mim um presente, mandou uma bolsa, usou minha irmã, que, sabe, eu senti ali um cuidado tão especial com o Senhor naquele momento, ele cuidou ali de mim, eu falei, pronto, agora eu vou descansar, porque eu sei que o Senhor realmente está comigo. É porque quando ele está em silêncio, a gente sofre, né? Uhum, Porque como a mulher, né? sim. Quer tudo para ontem. Hum, Então, é um sofrimento quando ele não responde, quando você está orando, você não ouve a voz. Aquilo ali para a gente mas é o processo, né? É o É o processo. processo, é o deserto que a gente está passando, é o tratar dele, ele nos alinhando novamente na presença dele, né? No Sim, projeto que ele tem para nossas sim. vidas, né? Então, isso assim, eu acho assim, eu tô achando tudo muito lindo, agora que eu tô entendendo, né? Mas é desesperador, não é? Uhum, parece que a gente vai morrer. É, porque a sensação é que você tá sozinha de tudo, Sim, ninguém te entende, ninguém parece que entende. e você não quer falar, Uhum. A gente não para não consegue nem ser, para falar. ninguém chamar você de, ai, mimizenta, chatice, mas não é, né? Só quem tá Sim, passando pelo processo que sabe a dor que é. Você pode contar um pouquinho sobre esse perdão que você falou aí? posso. Se eu chorar, já sabe, né? Ó, aí, ó, Não, mas comece. eu fui tratada, graças a Sim, Deus. Graças a Deus eu fui. Então, eu nasci num lar que não é cristão, né? sim. Os meus pais, meu pai e minha mãe me tiveram muitos novos. Minha mãe me teve com 17 anos, meu pai com 18. Então, assim, muitos novos. E ele sempre falava: ai, nossa, você não foi desejado, você veio numa péssima hora, me amarrava no berço. Eles contando, né? Eu cresci ouvindo Aham. isso, né? Eu era amarrada no berço porque eu atrapalhava, meu pai saía para trabalhar e minha mãe me amarrava para ela poder cuidar das coisas, para mim não cair no berço. E fui crescendo com esse sentimento de rejeição a vida toda. Aí, com 4 anos, a minha irmã nasceu. Aí toda a atenção foi para minha irmã. Eu já era rejeitada, né? Porque assim, eles muitos novos, começando agora a vida, então muita dificuldade na vida, né? Aí veio a minha irmã. Aí assim, a atenção foi toda para ela. E aí eu comecei, hoje eles falam, né, que eu era tentada e tal, mas não. Hoje eu sei que eu tava fazendo tudo para chamar a atenção deles, porque eu queria ser Aham. aceita ali, né? Eu queria que eles me enxergassem. Então, eu aprontava, mas eu tava buscando a atenção deles e eles Sim. não entendiam. Então, assim, eu apanhei muito, eu era muito rejeitada, falava muitas palavras ruins, sabe? Assim, desejava muita coisa estranha assim para mim. E eu fui só crescendo com esse sentimento de rejeição dos meus pais. Aí veio meu irmão aí que piorou mais ainda. Aí, além de eu ser rejeitada, eu ainda tinha que cuidar da casa e tudo mais, que minha mãe tinha 2 pequenos para cuidar. Então eu cresci muito com esse sentimento, né, de rejeição da parte deles. Uhum. Mas aí no meu aniversário de 40 anos, o Senhor já estava tratando, no meu aniversário de 40 anos, eu tive coragem, na hora do parabéns que eles estavam cantando, eu tive coragem de falar que como eu me sentia para eles, que eu queria muito um abraço, que eu nunca tive um abraço dos meus pais, né?
Até hoje, né? É, eu só queria, assim, se sentir, né, amada, acolhida. E nesse dia eu consegui falar para eles como eu me senti durante 40 anos, né, rejeitada. Quantas vezes eu queria chegar na casa deles e poder dar um abraço, e eu não conseguia porque eu tinha um bloqueio, né. Mas aí nesse dia eu consegui falar com eles, eu comecei a desabrochar, né. E eu já senti o peso mais leve quando eu consegui falar para eles como eu me sentia. E eles falaram o quê? Eles choraram, né, e eu já tinha entendido que não era culpa deles. O Senhor Uhum, já estava tratando isso, que não era culpa deles. Eu uhum. já sabia que foi o que eles viveram antes, que eles também não teve esse carinho dos pais deles, né. Então, assim, o Senhor já tinha cuidado disso, já tinha me tratado. Então foi mais leve eu liberar esse perdão, porque o Senhor me mostrou que eles também não tiveram isso na infância, eles não eram, né, filhos amados que tinham carinho, por isso que eles passaram assim também comigo, né. Mas que eu realmente, assim, que hoje eu falo assim porque eu me emociono, mas eu não tenho mais mágoa. Eu fiz um curso Vitoriosas, lá na Uhum, Combec. uhum. E teve uma aula lá que realmente ali foi libertador. Eu realmente ali eu entreguei, assim, toda a mágoa, foi nossa, a as facilitadora Carlinha, a Ca a as vou nem falar o nome A pra senão Kelly, a acho que é Kelly Kelly, né? isso, elas cuidaram tão bem de mim, assim, com tanta compaixão, com tanto amor, e eu falei: "Meu Deus, se essas pessoas nem me conhecem, têm tanto amor, assim, por mim, tanta compaixão, por que que eu não vou ter pelos meus pais, né?". Uhum. Então, assim, aquela aula ali acabou, assim, toda a mágoa, acabou tudo. Eu realmente fui liberta, me libertei. E hoje, assim, estou construindo, porque foram 40 anos, né. Sim. Eu aí estou construindo agora uma relação. Às vezes eu chego, às vezes eu vou, assim, para dar um abraço, eu ainda fico assim, né, mas a vontade já vem às vezes eu me pego já abraçando, mas eu sei que está sendo um processo. Não tem mais a mágoa. Agora eu Sim. estou aprendendo a ser amável com meus pais, essas coisas assim, né. Abraçar, né? Abraçar, falar que ama, porque isso estava trouxe para dentro da minha casa, né, eu não conseguia abraçar meus filhos e falar que amava. Eu falei assim: "Não, isso não pode acontecer, eu preciso quebrar esse ciclo agora". Ainda também estou aprendendo a fazer isso com os meus filhos, porque eu creio que quando eu começar a fazer certinho com meus pais, vai ser automaticamente com meus filhos também. E foi traumas, né. Eu Sim. sei que hoje eu sou uma excelente mãe, mas que esses traumas, interferiram nesse amor, esse vínculo com meus filhos. E só o Senhor mesmo para tratar essas questões, né. Ontem eu estava conversando com meu esposo sobre isso. Porque eu estou fazendo um curso de experiência no lar, para ser mentora, né? E a menina que eu estou fazendo, ela fala sobre isso, que ela não tem essa facilidade de abraçar. Aí ela fala, ela dá os exercícios para a gente fazer. Só que para mim isso é normal, eu com a minha família. Porque eu não recebia, entendeu? Porque meus pais do interior, né? Então não era muito negócio de carinhoso, de carinho igual a gente é, não. Eu não sei, porque lá é 6 irmãos, eu não sei explicar o que que Deus colocou na minha é Deus, porque eu resolvi não ser igual. Eu já fiz diferente, Uhum. entendeu? Eu não quis ter aquela família, ser igual. Eu queria ser diferente. Então, eu lembro que, assim, mais ou menos 12 anos, assim, mais ou menos, eu falei: "No dia que eu casar, eu vou fazer assim, eu quero um marido assim, que cuida de mim assim, eu quero casar nova". Eu tinha projetado na minha mente já. Eu quero quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer assim, eu quero ser mãe nova para ser avó No nova, tudo assim, eu ficava projetando uma família unida. Então hoje eu vejo assim, eu glorifico a Deus porque eu ouço muito testemunho. Eu vejo mulheres se achegando a mim, a Fábio, casais, com coisas assim, porque igual você falou, né, os meus pais, aí você levou para dentro da sua casa, eu já fiz totalmente diferente. Eu sou super carinhosa, eu não vou dormir sem ir no quarto dos meus filhos, abençoar e falar que amo. E eu beijo, se deixar eu beijo toda hora. Eu beijo e falo que eu amo, aí tipo assim: "Mãe, te amo", aí "te amo mais". Ou se eu falar:
filho, te amo mais. É o tempo todo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu quis ter, eu botei um projeto de uma família que eu gostaria de ter, que era uma família unida. Mesmo eles casando, igual, tipo assim, o meu mais velho casou. É, para mim, igual, né? Ah, ele casou, agora ele tem a família dele. Ok, eu sei que ele tem a família dele, mas eu também sou. Então, eu sempre fico assim, ai, com quem que ele vai casar para ela me aceitar, aceitar a minha família, eu, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação para a gente continuar formando uma família, não a família diminuir, ao Sim. contrário, ela crescer. Então, assim, que você venha pensar muito nisso, a partir de hoje, sabe? Não deixa o seu passado, eh, criar essa barreira na sua casa. Faça diferença, porque não é difícil, não é. Não pega o seu passado, realmente pega e quebra, se for maldição, se for. Não aceita, não Sim. aceita isso. Começa a partir de hoje. Abraçar, falar que ama, é tão bom, sabe? Beijar. Mesmo que se ele estiver dormindo, beija. Beija e fala: "Eu te amo, dorme com Deus, Deus te abençoe". Isso é muito importante para a vida deles, para eles não levarem isso Isso. adiante, porque eu fiz isso. Eu até falei com meu esposo assim ontem: "Por que será que eu sou diferente então dos meus irmãos, que eu sou a Uhum. mais carinhosa de todas?", entendeu? Então assim, eu sou muito, eles falam assim: "É pegajosa", né, mas é porque eu sou muito carinhosa real. Então assim, que você possa, a partir de hoje, não deixa não, não deixa falarem isso, porque, tem várias religiões que falam isso, né, que: "Ah, a gente está trazendo, eh, coisas do passado". Ai, não aceita Não. isso, não aceita, não aceita não. E faça diferença para sua família, entendeu? Sim. Para o seu esposo, tipo assim, se ele estiver ali na cozinha, abraça ele do nada, beija, porque isso é muito importante para a família, entendeu? Sim. Brincar. Porque tem gente que acha que a gente é servo, eu não falo nem crente mais, porque Uhum. crente dá chega dá até vergonha. Servo mesmo, acho que a gente tem que ser uma pessoa séria, né. Sim. Não, a gente tem mais é que brincar. Eu amo brincar com meus filhos, com meu esposo, entendeu. Sim. Porque família é isso. As Pra pessoas mim têm que ver que nós somos, uma família servos do Senhor, mas felizes, não é isso? sim, Nós temos Jesus, como é que a gente vai ser triste? é isso aí. Não podemos, né. Aí você vê na construção então do perdão, Deus pediu para você perdoar, e Sim, foi só os seus pais? só. Porque Era um Deus mandou também bloqueio eu perdoar. era um bloqueio com eles, um trauma, assim, de infância deles, E Deus te afastou de amizades para esse completamente. novo processo da sua vida? Eu nunca tive muitas amizades, né, nunca fui de muitas amizades. Agora então, assim, eu tá contado na mão mesmo, eu tenho pouquíssimo. Por quê? Com a maturidade a gente sabe o que a gente quer. Uhum. Igual eu sempre falava: "Senhor, me tira dessas mesas de que pessoas falam coisas que não me acrescentem em nada. Eu não quero sentar nesse tipo de mesa mais. Eu quero crescer, eu quero buscar a tua palavra". E isso o Senhor vem fazendo. As pessoas que antes, né, era mais próxima, saiu todas de perto de mim. E veio pessoas que eu nem imaginava, pessoas totalmente diferentes, pessoas novas. E hoje, assim, a mesa que eu sento é somente assim, para orar, para falar de Jesus, para É bom, né? aprender, mesa com o Pai. E o Senhor, assim, afastou mesmo e está trazendo somente pessoas que vai agregar no propósito que Ele tem para minha E tá vida. sendo uma bênção, né? Tá sendo uma bênção. Na minha também. E fala um pouquinho sobre, como é que foi o processo seu, assim, você era tímida ou não, para você estar hoje ministrando a palavra? Eu sou extremamente tímida, parece não. E no púlpito você é ou é aquela que: Então, eu tive o convite agora, tem esse ano que eu vim para o Ministério de Mulheres, eu sou da Uhum, liderança das mulheres da nossa igreja, mas eu era como vice. Eu vim assumir agora tem 6 meses uhum. que eu tô como principal. Mas assim, igual eu falei, eu nem orava, eu tinha vergonha de orar. E tá sendo tudo novo para mim, Desafio, tá né? sendo muito desafio, muito, muito. Mas quando eu vou, assim, que eu sei que é do Senhor, aquele dia,
sabe, eu sei lá, transforma. É outra coisa, assim, é muito diferente. Quando eu subo ali no púlpito, que eu entrego verdadeiramente, eu não consigo nem lembrar o que que eu falei. E é incrível, assim, que todas as vezes que eu fui ministrar, não tinha ninguém para gravar. Ficou assim, ninguém sabe o que aconteceu. Eu não consigo ver de novo, porque ninguém gravou, ninguém tirou foto. Então, assim, o Senhor tá realmente me usando no secreto. Aham. Eu não tô ali para subir no púlpito e ser conhecida. Eu tô ali Sim. somente para fazer o que Ele quer que eu faça e pronto. Não tem como eu depois nem repostar. Quando Uhum. eu posto alguma foto assim, é um aviso que eu vou dar. Sabe, o Senhor tá trabalhando no secreto mesmo, Aham. que eu sei que quando eu estiver pronta, ele vai falar: "Agora você está Sim. pronta". Mas eu estou amando, assim, eu estou estudando, aprendendo, porque eu sempre falo, eu realmente é o que eu quero ser a ministra da palavra, Uhum. mas eu quero ir com certeza, eu não quero chegar para falar bobeira, né, então É, eu quero que o Senhor lógico. me trabalhe, é o que eu preciso ter capacidade, né, falar ali o Uhum. certo. É muito sério subir no púlpito, Muito. muito, muito. Mas assim, tá sendo muito desafiador, muito desafiador. Eu já recebi 2 convites que eu tô assim, falei: "Meu Deus, é de Deus mesmo". Porque, Aham. gente, quem era Patrícia, né, antes? O Senhor muda, assim, ele faz as coisas numa velocidade Acontecendo, que é. eu ainda não estou conseguindo acompanhar. Não estou. Mas é do mesmo tempo que é um medo e é gostoso, né, é uma Uhum. mistura, né, que a gente não Sim. não 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 entende, não né. dá para falar, assim, explicar, é só quando a gente igual você subiu, né, você ministrou a palavra. Sim. É um sentimento que, assim, é inexplicável. A gente, quando a gente tá ali em sintonia com o Senhor, a gente sabe, tá ouvindo a voz dele e sendo obediente, que a gente sabe o que que tem que fazer, a gente pega e faz e assim, parece que é um sentimento de missão cumprida. É. Você não quer saber se alguém filmou, você só quer entregar a palavra e depois ir para o seu quartinho ali com o Senhor e agradecer. É, porque a gente fugiu, né, se você também deve ter fugido bastante do que Deus tinha o propósito da sua vida, Uhum. igual eu. E porque tímida, fugia na época de escola, eu não odiava aqueles trabalhos que eu tinha que ir lá na frente, porque tinha que aparecer. Então, assim, eu sempre fugi disso. Aí quando Deus falou, acho que eu tinha uns 22 anos, 23 por aí assim, que o que ele gostaria da minha vida, eu falei assim: "Gente, eu não imagino eu com o microfone". Fábio já gosta, eu não. O seu esposo, ele prega? Não. Pois é, mas o meu prega, né. Então eu falei assim: "Gente, eu, microfone", tipo, tem que você não imagina, porque a Uhum. pessoa é tímida. No dia que eu lembro até hoje, quando eu estava na igreja, e meu primo falou assim: "Jane vai orar". Menina, parecia que o buraco, eu estava enxergando mais nada. Eu orar, entendeu? Então, assim, hoje, quando eu falei sim para o Senhor, eu falei assim: "Agora chega, né, vamos obedecer". Então tá acontecendo, tô indo com medo, né. Sim. E que esse medo nunca suma, né, É. porque a gente tem que sempre estar com temor ao Senhor mesmo. E é assim que a gente tem que ir indo. E quando a gente fala assim, eu já tentei falar de novo não, e não tem jeito. Quando a gente dá o primeiro sim, não tem como voltar mais. E é desse jeito mesmo. Não tem como eu querer voltar, não encaixa mais. É daqui para frente. Sim. E vai com medo mesmo, vai com Isso. choro, vai sangrando, mas você vai, o Mas Senhor vai. vai junto, vai É. na frente, E abrindo os fala um caminhos. pouquinho da sua loja. Eu achava que você no início, quando eu comecei a seguir a loja, era só aquele negócio do, né, como é o nome daquela caixinha? Pote de bênção. Isso. Eu achava que você só vendia aquilo. Aí depois foi logo em seguida você começou a mostrar as blusas, né, que você está até usando uma aí Uhum. linda. Eu aqui, É, encontrada. linda. Aí fala um pouquinho como é que foi o processo, como é que você voltou com a loja, porque você tinha fechado, igual você Uhum. falou. Fala aí um pouco. Então, eu sempre trabalhei com loja, eu tenho 13 anos que eu tenho essa loja, né, mas antes eu sempre vivi, eu era sacoleira, eu já vendi de tudo nessa vida. Mas, eh, estava com loja de roupa feminina, se chamava Patricinhas, a minha loja, muito bonita no Vale Encantado, vendia super bem, mas como eu falei, eu não estava feliz, eu já não me encaixava mais ali
naquele processo ali da loja ali, não me via mais ali. E quando eu pedi ao Senhor para Ele me resgatar e fazer tudo novo, não me restaurar, eu queria ser refeita, né? Aí foi em setembro, dia 9 de setembro, o Senhor foi e me falou das camisas. Ele me mostrou, eu estava arrumada indo para a igreja e veio muito forte no meu coração as camisetas. Mas eu nem imaginava, né? Camiseta, já, eu falei assim, nem passou pela minha cabeça. Fui para a igreja, esse dia teve o coral da Cristolândia e eu vi aquele monte de homem, tudo com camisa igual né, de uniforme. Eu falei, gente, que coisa assim, aquele monte de camisa. E as camisas só entravam assim em mim assim. Falei, gente, camisa. E começou aquela coisa de camisa, 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 camisa. Aí falei com meu esposo assim, vamos vender camisa aqui na loja, mais camisas? Ele falou assim, vamos vender. Meu marido sempre me apoiou em tudo. Aí eu tinha metade a nossa proposta era metade roupa feminina e depois trazendo as camisetas e colocando ali, mas eu nem imaginava que ia fabricar as camisas, né? Eu ia em São Paulo, eu comprava e deixava ali. Uhum. E nisso eu fui fazendo, mas aquelas roupas femininas já não tava me sufocando. Eu queria as camisetas, assim, aí cada vez vinham mais fortes as camisetas, camisetas. Aí eu falei assim, vou trabalhar vestido indiano para fazer dinheiro, né, para poder ter mais camiseta. Nisso que eu comecei a vender vestido indiano, vendia demais. Mas aí que foi assim, a desobediência, porque eu já tinha a direção que era para me trabalhar com camiseta, aquele negócio foi me sugando a minha energia, eu fui ficando triste, 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 eu falei assim, não é isso. Aí eu falei pro meu marido, não quero mais trabalhar com esses vestidos, não quero mais trabalhar com nada disso, eu vou trabalhar somente com as camisetas. Aí foi aonde que eu fechei a loja. Eu falei, eu não quero, eu não conseguia nem olhar no espelho com as roupas. Foi uma coisa muito assim, de Deus mesmo. Forte, Deus né? fechou e eu não as pessoas minhas amigas que passavam na frente da loja, eu fiquei totalmente invisível. Eu botava os vestidos na promoção e nem na promoção não vendia. Assim, você mostrou, não é isso, não continua. Aí eu fui, fechei a loja, fiquei em casa. E aí eu aprendi. Eu falei assim, eu vou trabalhar com as camisetas. Aí eu fui, aprendi corte e costura, que eu queria saber toda a essência, como que corta, como que tira medida, conhecer tecido. E eu fui começando a aprender, a trabalhar, a conhecer as camisetas, né? E comecei o processo de corte e costura, comecei a aprender a estampar, eu que estampo. Nossa! Aham. Isso assim, eu nunca tinha pegado uma agulha, né? Nada disso, né? O Senhor foi ministrando ali. E toda vez que eu criava uma estampa, o Senhor Você que faz falava. tudo. Aham, fiz o teste do crente, levanta o braço para pular, ministrar, fazer, né? Não pode mostrar a barriga, não pode apertar aqui, porque tem Sim. que ser perfeito para Deus, né? A Aham. gente tem que estar bem Sim. vestido. E quando já estava tudo pronto para abrir, que foi em dezembro, as camisas estavam todas prontas. Por isso que eu falei, em novembro e dezembro foi o mês que eu mais apanhei. As camisetas todas prontinhas para inaugurar a loja, o Senhor não permitiu eu abrir de novo a loja, não permitiu eu voltar com a loja. Hum. Por quê? Foi um mês que a minha filha batizou. Dezembro, ela batizou. Então, eu precisava estar ali com ela naquele momento ali, de estar orando com ela, sendo um bom testemunho. Se eu tivesse aberto a loja, eu ia estar aquele vucu-vucu, né? Eu tenho que ir Sim. loja chegando tarde. Eu não ia dar a atenção que ela precisava naquele momento, aquele mês de dezembro ali do batismo dela. Uhum. Então, o Senhor não liberou eu voltar com a loja nesse momento. E nisso eu já tinha trocado o nome, eu não tinha ainda falado o nome, Você já tinha camisa pronta. já estava com as camisas prontas, mas eu precisava, assim, gente, eu preciso, né, de um dinheirinho, porque aí eu comecei com os potes de bênçãos, comecei a fazer, assim, eu vou semear a palavra, já vou mostrando para as pessoas, né, e comecei a fazer os potes de bênção, e foi uma bênção mesmo, foi dali que eu conheci muitas pessoas foram alcançadas Aham. através dos potes de bênção, e nesse mês de dezembro foi a história da borboleta, porque eu fazia tudo num quartinho que eu tenho no meu terraço. Eu subi a escada e no dia que eu subi, eu vi a largatinha subindo. Eu vi ela se encostando num degrauzinho ali. Eu falei, gente, eu vou acompanhar essa largata. E eu comecei, Mas da onde que surgiu assim, tipo, eu vou acompanhar em vez de matar? não sei. Eu falei, vou acompanhar. Nunca pensei em matar. Eu olhei a largatinha e falei, vou acompanhar essa largatinha. Porque ela ficou no meio do degrau. Eu tinha que todo dia subir pro terraço, Aham. fazer as camisas, os potes de bênção, eu passava pela largatinha.
E nisso foi passando todo o processo. Aí eu vi ela chegando largata, eu vi ela virando o Casulo. casulo, eu acompanhei todo o processo dela ali. Teve um dia que choveu, eu botei um pote de manteiga para ela proteger ela, para ela não tomar chuva, que eu fiquei preocupada com a largata ali, e comecei a cuidar dessa largata. Comecei até no dia que ela abriu e virou borboleta. Você viu? Vi, eu tirei foto, tem tudo filmadinho. Todo dia eu tirava uma fotinha dela. E todo dia eu subia. E toda vez que, cada dia que ia passando esse processo dela, o Senhor foi ministrando no meu coração. Ele falou assim: você é essa largata. Você é essa lagarta, você tá sozinha porque você precisa desse processo aqui. Eu vou cuidar de você. E o dia que eu cuidei dela, eu senti que era o Senhor também que estava cuidando de mim. Quando eu botei um pozinho de manteiga para a chuva não pegar nela, eu cuidei daquela largata ali. Como o Senhor, e eu senti que era como o Senhor estava fazendo comigo. Para mim, aquela largatinha era eu. E quando ela nasceu, né, que ela abriu, né, as asinhas para voar, nesse dia choveu muito. E eu fiquei com muita dor da borboletinha, porque ela ainda não estava conseguindo voar. Eu fui, Aham. peguei ela e coloquei em cima, assim, numa pá de lixo, assim, mas ela estava com a asinha machucada. Eu fui, coloquei ela lá no terraço, esperei ela deixando sequinha até ela ficar boa para voar. Aham. É uma coisa assim, é uma história muito, para mim tem muito significado. Sim. Então eu sei que eu vi aonde a asinha dela estava machucada. E eu cuidei daquela borboletinha até ela ficar pronta. E nunca mais depois eu vi aquela borboletinha. E eu fui e falei assim: Senhor, agora já tinha passado, né? Já era ano novo, já era janeiro. Falei: Senhor, agora eu preciso trabalhar. Como é que eu vou fazer essas camisas? Eu preciso voltar com a loja. E eu entrei num processo, comecei um processo de jejum. Fiquei ali em 3 dias e falei: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber qual é o dia, qual é a hora certa. E nisso uma irmã foi e me ligou. Já tinha no último dia do jejum. Uma irmã me ligou assim: Patrícia, senti uma vontade imensa de falar com você, não tô entendendo. Você já tá com camiseta? Eu falei, ela nem sabia que eu tava trabalhando com camiseta. Eu falei: uai, Você não tinha Rosilda, espalhado para ninguém, né? não. Falei: não, Rosilda, ainda não. Ah, quando você tiver com camiseta, eu vou querer, tá? Eu falei: Rosilda, mas não tô trabalhando não. Não, mas você não vai trabalhar não com camiseta? Porque antes eu já trabalhava com camisetas, né, na loja. Uhum. Falei: não, Rosilda, eu vou sim, vou começar assim com as camisetas e tal, pode deixar que eu vou te avisar. E nisso que eu conversava com ela em cima da cama, sentava em cima da cama, a borboleta pousou na minha janela, a mesma borboleta. Eu falava com ela no telefone e Gente, eu via a borboleta na janela ali. que E quando lindo. ela acabou de desligar o telefone, eu não vi mais a borboleta. Porque eu estava pedindo uma resposta: Senhor, que dia, quando, como que eu posso, né, começar com as camisetas, quando que o Senhor vai liberar? Quando ela confirmou no telefone e a borboleta apareceu, eu sei que foi o Senhor que falou: tá na hora de você voar. Você tá Que liberado, seu voo. lindo. Por isso, assim, aquela, eu sei que foi o Senhor todo ali, né? Eu cuidando daquela borboleta, que era eu que eu tava cuidando ali. Eu senti que assim o Senhor também fez comigo, através daquela Nossa, eu tô borboletinha. segurando o choro aqui, ó. E quando eu era, Que lindo. quando eu tava com o quê? Meu filho tava com 1 aninho, eu tava trabalhando, fui numa igreja. Aí um irmão foi e falou, veio com uma palavra assim: olha, você vai voar, tá? O Senhor disse para você que você vai voar. Isso há 22 anos atrás, né? Não, há 20 anos atrás. Você vai voar. Falei: tá bom. E nisso, assim, nem. Falei assim: vou andar de avião, né? E era isso, né? Vou andar de avião, essas coisas assim. Eu nem acreditava nessas coisas, né? Esqueci completamente dessa palavra que o Senhor tinha lançado na minha vida. Esqueci completamente. E num dia que eu estava em casa, no processo, eu sozinha, quando todo mundo saía, que era um momento assim que eu botava um louvor, que eu chorava, que eu conversava com o Senhor. Nesse dia eu falei: oh meu Deus, por que eu estou fazendo tudo errado? Porque não está acontecendo. E num estalar assim de dedos, assim, o Senhor me trouxe a memória quando eu era criança, que eu descia assim, eu ia para a escola, eu descia um morro assim, era morro de terra, eu abria os braços assim e falava assim: eu vou voar. Eu imaginava que eu estava voando. Eu corria muito e abria os braços assim: vou voar. E o Senhor me trouxe assim: você lembra quando você era criança que você pedia para voar? Está na hora de você voar. Eu estou preparando o seu voo. E desde esse dia para cá, o Senhor só vem me confirmando. Fui no curso da Kelly, que o tema era borboleta, e vem as borboletas, assim, eu sei que é o processo, que tá ele já autorizou, né, o voo. Uhum. Então, tudo que vem relacionado ao Senhor, eu sei que ele tá à frente, ele já liberou, eu sei que ele tá comigo. Nossa, muito lindo. Só que vou chorar agora, peraí.
Que lindo, né? Amor, não parece a minha história? Ela? E eu tenho, depois eu vou te mostrar as fotos da borboleta quando chegou, quando veio largata, entrou no casulo e quando ela abriu, saiu do casulo, que, aquela coisa toda, né? E ela abrindo as asinhas, todo o processo. E ali era eu, porque o processo que eu passei era só eu mesmo, não tinha. Eu precisava viver tudo que eu vivi para hoje estar aqui sentada com você conversando. Nossa, e lindo mesmo. Quando a gente fez o curso lá, você foi sorteada, né? Que eu dei o negócio de foto, né? Uhum. E você foi sorteada. E a gente nem sabia que a gente ia se encontrar. Não, nem Quando eu te chamei, imaginava. você falou assim: lembra de Hum, mim? E Desse eu jeito. nem. Eu te chamei sem. Nem lembrava de nada disso. Depois que você falou que. Aí vem na memória, tudinho assim. E esse negócio da borboleta também, eu tava no encontro de mulheres. Aí eu falei assim: Senhor, isso é coisa da minha cabeça, não? Negócio de casulo, né? Porque tava todo mundo falando de caverna de Adulão na época. Aí eu até tirei foto e mandei pro meu esposo. Eu tava sentada sozinha, era o último dia do retiro. Aí eu sozinha, aí todo mundo, vem, Jane, vem, vão agora fazendo não sei o que, brincadeira. Eu falei, não, eu vou ficar sozinha aqui. Tem que você precisa de uma resposta, né? Aí eu tô lá quietinha, dentro do quarto, foi, e entrou uma borboleta e ficou na minha frente, assim. Aí eu tenho também a foto. Aí tirei. Aí sempre aparece, eu tô em algum lugar, tô pensativa, a borboleta aparece. Aí eu vou e tiro foto. Hum, E assim, é interessante o que Deus faz, né? Sim, É assim, sobrenatural. é sobrenatural. E é muito bom. Aí fala, como é que foi que você pegou e resolveu abrir a loja? Porque o Senhor, né, autorizou através daquele telefonema. E assim, por que Como é que veio o camisetas? nome? Raízes. Porque não Raízes era era Patricinha. Patricinha. Raízes veio. Eu estava lendo um livro do David Leonardo. Aí li o livro todinho. Eu estava ali já na busca de fome e sede no Senhor. E na última página veio falando sobre a árvore do tererê. Eu fiquei apaixonada pela árvore do tererê. Sobre as, Tererê? aham, sobre as raízes. O que que é raízes, né? Eh, eu precisava aprofundar as minhas raízes. Como eu era frágil, né? Porque eu me afastei do Senhor, por quê? Porque eu não tinha base, eu não tinha raízes profundas no Senhor. Se eu tivesse, eu não tinha me afastado dele. Sim. Então, assim, a árvore do tererê, ela é uma árvore que as raízes dela são profundas, profundas. E onde não tem alimento ali, ela vai se aprofundando cada vez mais, buscando alimento, para poder, né, crescer ali e sobreviver. E eu falei assim, gente, eu sou essa árvore. Eu preciso que as raízes, eu preciso. E essa árvore, ela sofreu, não sei se você conhece dela, Não. ela sofreu um acidente, um cara bateu, né, nessa árvore e ela se dividiu. E essa árvore, ela é a árvore que dá sombra para os viajantes do deserto. Então, assim, é a única árvore que sobreviveu e ela serve como sombra. Hoje não, porque agora já faz muito tempo, né? Mas antigamente ela servia como abrigo para as pessoas que viajavam. Então ali ela fazia aquela sombra, as pessoas vinham e ela assim cuidava das pessoas. E as suas raízes eram muito profundas, porque naquele deserto não existia mais nada, só tinha ela. E então ela precisava percorrer com as suas raízes bem longe, buscando água, para poder ajudar, né, se manter firme e poder cumprir ali o propósito dela, né, que é fazer sombra para os viajantes. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero que a minha loja seja algo que eu vou ajudar as pessoas. Eu quero ser o porto seguro das pessoas. E para isso as pessoas têm que estar enraizadas no Senhor Jesus. Eu preciso estar enraizada no Senhor Jesus. Uhum. E quando confirmou a palavra, que já era isso que eu senti, né, que a minha loja tinha que ter esse propósito de ser um abrigo para as pessoas. Eu já trabalhava com algumas camisas que eu comprava, né, de fora. Aí na minha vitrine tinha uma camiseta assim, e entrou uma cliente, o nome dela é Aparecida. Ela foi e olhou a camiseta que estava na vitrine, era uma camiseta cristã. Eu não lembro agora a frase que estava lá. Ela entrou e comprou, e eu falei assim: posso provar essa camiseta? Eu falei, claro, pode. Aí ela entrou, olhou, provou a camiseta.
É nisso que e eu já estava já pedindo, Senhor, confirma se é isso mesmo a camiseta, já sempre, né, eu preciso assim, se essa árvore, sabe, igual aquele Sim. desenho, confirma, o Senhor já está confirmando várias vezes, mas confirma mais uma vez. E eu pedindo, confirma, Senhor. Aí essa cliente foi, entrou na loja, provou a camisa, aí nisso que ela provou a camisa, ela começou a chorar. Eu falei, o que que foi? O que que está acontecendo? Ela foi e falou, nossa, essa camiseta aqui me acolheu. Eu acabei de descobrir que eu tô com câncer e essa camiseta aqui, eu senti Deus falando comigo que vai ficar tudo bem. Eu falei, nossa, é isso. Confirmação. Porque assim, a loja, as camisetas é um apoio, é um porto seguro. As pessoas têm que olhar e sentir assim, Deus falando com elas mesmo. Uhum. Então, naquele dia eu falei, é isso mesmo. Por isso que daquele dia eu falei assim, vou fechar porque eu preciso me preparar para o que o Senhor quer que eu faça. Eu precisava me curar antes para poder ajudar outras pessoas, né? Eu Uhum. precisava me tratar. Depois que essa cliente saiu da loja, eu chorei, né, horrores. Eu falei, então é isso, é raízes. As pessoas precisam estar enraizadas no Senhor Jesus. E veio raízes. Nossa, muito Raízes, lindo. assim, a venda da camisa é o de menos, é a mensagem que tem por trás, é a entrega, a minha entrega ali com o Senhor, a obediência, é muito além do que apenas uma camiseta. Sim. É a mensagem do Senhor que acolhe, que cuida, que cura, né? Então é isso, É o raiz é isso, você tá propósito, ali né? enraizada no Senhor. Quando você estiver enraizada, pode vir um tempo, igual aquela moça ali, acabou de descobrir que estava com câncer. Mas ela sentiu o cuidado ali, ela sentiu que as suas raízes estavam firmes ali no Senhor e ia dar tudo certo, e ela ia sobreviver. E é assim a nossa vida, quando a gente passa por um vendaval, se você não tiver as suas raízes firmadas no Senhor, a queda é É, fatal, certa. né? E a gente enraizada, pode vir um vento, você vai e volta, igual Uhum, o bambu chinês que eles sim. falam, né? Aham, Sobre o bambu chinês, você sabe da sim. história. E é lindo mesmo. E como é que, fala um pouquinho, como é que é a sua busca por Jesus, assim, que você busca para estar na presença, como é que é o seu jejum? Meu jejum eu começo, né, de meia-noite até meio-dia, quando eu entro no jejum, entrego ele, né, todos os dias, devocional, orando, ouvindo ministrações, ouvindo muitas, pregações. Viviane Martinello, né, eu amo ela de paixão também, meu sonho é lá conhecer, Sim. né. Oh, Jesus, queria tanto essa conferência aí, quem sabe ano que vem. Então, assim, todo dia, buscando, e quando eu sinto assim: "Senhor, não tem", a gente sabe quando não tá legal, assim, eu não me permito voltar, sentir esse sentimento de novo. Aí eu vou lá e volto para os pés do Senhor, Senhor, trata isso aqui, Senhor, que isso aqui não pertence, eu não quero sentir isso aqui, eu quero que o Senhor cuide, eu declaro para o Senhor: "Ó, Senhor, eu falhei nisso, 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 cuida disso, por favor, eu não quero cair de novo nisso". Então, assim, é todos os dias uma busca constante para o Senhor cuidar, tratar cada área, assim, das feridas que tem ainda, né, que só o tempo que vai curando mesmo, Jesus, né, vai curando. E é todo dia, não pode cessar, não pode parar de jeito nenhum de Uhum. buscar, orar, estar em comunhão com pessoas certas que também queiram, né, crescer na palavra do Senhor, que também tem fome e sede. E é isso. É, porque não é fácil. Não é. Tem gente que acha que é fácil, tem gente que acha que a gente quer se aparecer, né? Hoje mesmo uma irmã falou comigo, Jane, eu tô orando muito por você, por esse trabalho lindo que você está fazendo com mulheres. E porque tem gente, infelizmente, que tem inveja, que, né, igual você aí com a sua loja, você começando agora a ministrar, né? Então, assim, vem, infelizmente vem. Mas as pessoas não sabem a batalha Hum, que enfrentamos, né? Não sabe. E que não é fácil. Por isso que eu estou te perguntando para as pessoas que sempre que perguntam, porque tem dúvidas. Então aqui a gente tem que tirar dúvida também das pessoas que estão assistindo, né? Como é que é a nossa busca, como é que é o nosso jejum? Por isso que eu estou te perguntando, para você estar ensinando as pessoas a não desistirem, entendeu? A ensinar a essa busca. Como é que você começa o jejum? Como é que você termina? Ah, Fala um pouquinho para as pessoas poderem aprender. Essas pessoas que não sabem.
entendeu? Como é que Sim. é o jejum, como é feito, você faz total? Uhum. Então, primeiro eu coloco o porquê do que eu tô fazendo o jejum, né. O Começo cedo, não somente até meio-dia total, nem Sem água, água? sem nada. O Uhum. cafezinho que antigamente me dava uma dor de cabeça, hoje já não faz efeito nenhum, posso ficar tranquila sem um café que não, sabe, antes era bem difícil, agora hoje eu falei: "Não", meu marido levanta cedo, faz café, eu falo assim: "Não, hoje eu não vou tomar café não". Ele já sabe, tá de jejum. É. Então assim, aí meio-dia, o total, até quando eu vou pra academia, só molho ali a boca ali, mas é total mesmo, dependendo do que da Do do propósito que você quer. propósito, né. Uhum. Quando a batalha é bem forte, aí tem que ser mais rigoroso, aí tem que ser o dia inteiro. Começo de manhã, meia-noite, largo meio-dia, entrego com oração, entrego normalmente eu faço de 3 dias, né. Entrego para o Senhor Faz de e 3 dias. 3 dias. Eu nunca consegui fazer assim, né, total vários dias. Sempre quando é total, no máximo 2 dias que eu já consegui fazer. Mas total 3 não consegui ainda não. Aí depois você pega, aí na hora de entregar, Entrego com oração, né, ponho perante o Senhor o pedido, né, o propósito que eu tô ali, e é por oração mesmo. e quando você vai ministrar, como é que você No faz? Eh, o seu estudo, assim, você busca no Senhor, você ou busca referência, como é que você faz? Primeiro, né, eu busco no Senhor completamente. Fico ali: "Senhor, fala comigo, o que que o Senhor quer?". A primeira ministração eu levei 1 ano. Já estava com ela prontinha, tinha 1 ano, o Senhor me deu em sonho. O Senhor fala muito comigo no sonho. Uhum. Eu estava em cima da cama, operada, o Senhor eu acordei de madrugada, o Senhor falou: "Ó", comecei a escrever, tudinho, toda a ministração. A primeira vez que eu ministrei foi essa palavra que o Senhor tinha me dado há 1 ano. E eu sempre busco, oração, às vezes eu pergunto, né, a pessoa tem uma livre, o que que é, pra gente levar, né, Aham, encaixar ali sim. certinho, mas é sempre o Espírito Santo, sempre Aí ele. chega e mas me conta, como é que é? É porque, assim, é tão natural, né, não tem Não é segredo, né, natural, gente, é mentira. não, é porque, assim, É. é um trabalhar tão perfeito do Senhor, a entrega, né, eu procuro ali, me alimento na palavra, procuro Você saber. sente, né, quando é para ser aquele tema, né. A última que eu fiz agora, o Senhor fez eu viver a pregação. Eu passei 1 semana vivendo a pregação todinha. Eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, né, o que que eu ia levar, mas o Senhor fez eu viver. Foi a mensagem de liberar os pesos. Então, todos os dias eu tive que liberar um peso daquele que eu levei na mensagem. Orgulho, distração, sabe? Todos os pesos que eu vivi aquela mensagem, eu passei pelo processo durante 1 semana todinha. Então, quando eu cheguei para entregar a mensagem, foi muito natural, porque eu vivi tudo aquilo. Eu vivi completamente, então fluiu, assim, foi muito bom, porque eu vivi aquela passagem que eu entreguei ali no momento, né. E foi poucas vezes só, eu só ministrei 3 vezes. Não, eu tô te perguntando por quê? Porque me perguntaram, né, aí eu fui explicar, a pessoa: "Hã, tá, mas como assim você ouve Deus falar?" Falei: "Mas não tem como se explicar, você Não tem que tem. viver", Aham. entendeu? Por isso que eu tô te perguntando, para ver se você ia ter uma resposta, É, não tem. né, porque não tem como você explicar, a pessoa tem que buscar, tem que viver o que a gente vive, né. Sim, Não é de um dia para o outro, né. não é. Não é. É igual quando o último encontro aqui das mulheres, Deus falou assim, bem nítido o que ele queria. Eu achei até interessante, porque os outros, foi acontecendo, né, normal assim, mas esse foi muito assim, o passo a passo. Eu achei a coisa mais linda que eu ficava rindo à toa. Quando eu vi, eu estava assim, eu estou fazendo alguma coisa, eu estava rindo, porque eu achei muito interessante. Do que ele foi falando, assim, certinho, os pontos que ele gostaria que eu trouxesse na mesa com o pai, com as mulheres aqui. É incrível. E Foi é e é assim, desse foi jeito. lindo. Foi igual a última ministração que eu fiz na minha igreja. Eu vivi, então por isso que eu não tinha nem nada escrito, porque tudo que eu falei, eu vivi, eu fui falando ali. Foi um testemunho real.
E é Deus mesmo que faz ali, porque assim, depois eu nem lembrei, eu não consigo nem lembrar o que foi falado, porque foi o A gente não Senhor, lembra, não né? lembra. Então ele foi o Senhor, então é difícil mesmo, é só você buscar ali o Senhor, que você vai saber o que a gente tá falando, que a gente já tenta explicar, mas as pessoas não entendem. É verdade. Não tem como explicar mesmo, não. E as 2 vezes que eu ministrei, eu só ministrei 2, né. Que agora que eu disse o sim, né. Aí, que o primeiro que eu falei com a menina para orar por mim, ela falou: "Não, vou fazer melhor. Você vai vir ministrar aqui na minha igreja". Eu falei: "Não, mas tem nada a ver". Tipo assim, ela nem sabia, que eu não tinha contado para ninguém. Uhum. Que eu o sim, né. "Ai, Senhor, eis-me aqui, na hora que você quiser, alguém vai me chamar". Aí ela: "Ah, eu quero te agradecer pelo que você fez por mim e tal". Eu falei: "Quanto que você vai cobrar?". Eu falei: "Nada, para Deus nada". "Mas o que que eu posso fazer?". "Ora por mim". "Não, vou fazer melhor. Você vai me pregar". Eu falei: "Não, menina". Eu querendo falar não de novo, né. Uhum. "Não, menina, é orar. Ora por mim". Ela: "Não, você vai ministrar". Eu falei: "Meu Deus". E realmente, o que eu ministrei foi o que Deus me deu em sonhos, sabia? Sim, Olha eu só como acredito. nós 2 somos conectadas. Muito. Eh Há muitos anos atrás. Tem o sonho que Deus me deu, eu ministrando a palavra, eu não esqueço até hoje, de como foi o sonho tudinho, e eu ministrei sobre isso. Aí ela foi, falou lá do que a igreja depois comentou tal, e a segunda foi a mesma coisa, Deus ministrou, e é tudo assim, igual eu falo com o Senhor, Pai, eu, o que eu estiver ministrando, eu quero estar vivendo, eu não quero nada de, fulano, aconteceu com fulano, entendeu? Não, Sim. é a minha vida. E é o melhor, né, testemunho que tem. É, nosso testemunho, que é melhor do que isso. Por Uhum. isso que na Mais mesa com o verdadeiro. pai na mesa com o pai existe, por quê? Para trazer pessoas com testemunhos, que Deus foi bem claro. Eh, o podcast eu não queria também, eu falei: "Ah, não quero mais mexer com isso não", né. Aí ele falou: "Pra trazer justamente pessoas para mostrar que eu ainda continuo sendo o mesmo Deus", e foi bem claro, de Isaac, Jacó, de Abraão. Aí eu falei: "Nossa, testemunho, como é que eu vou meu pai, mas como é que eu vou ver as pessoas, assim, que testemunho e tal, né?" Porque a gente nem se liga nessas coisas. Sim, Eu falei: "Só vai me mostrando, ministrando no meu coração para chamar as pessoas". sim, Porque ele quer, que tem muita gente incrédula, por quê? Por pessoas que tá sujando o nome dele, feio, né? sim. Infelizmente. É. Aí esse podcast existe por causa disso, para mostrar que ainda tem pessoas sérias, tem pessoas que realmente, verdadeiramente estão buscando o nosso Deus verdadeiramente, que estão renunciando às coisas do mundo, né. E qual foi sua pior renúncia? Nossa, minha pior renúncia. Assim, que doeu mais, tipo assim: vou ter que parar com isso". Hoje, quando a gente tá passando um processo, parece que assim, tudo a gente, né, É, meu Deus, hoje você nem hoje não faz mais diferença nenhuma aquilo, não, né, não que eu faz, passei, né. Mas deixa eu ver mas, aqui tipo, na época, assim. Porque tem, tipo assim, pô, igual eu amo dançar, amo. né, até que menina, agora você me pegou nessa Mas pergunta, eu hoje não hoje tenho hoje a dança gente ama dança para Jesus, né. sim, Mas que eu gosto de dançar. deixa eu ver, nossa, O que agora você sentiu falta, assim, na hora, né. Hoje você não sente mais falta, mas na hora, assim: "Nossa, eu vou ter que renunciar tal coisa". Tipo, igual você beber cerveja, na uhum. hora, assim, aí você via alguém tomar uma cervejinha, você, Menina, tipo isso, eu tô te dando só um aham. exemplo, né. A bebida foi muito eu nunca fui de beber, eu nunca Uhum. bebi, né, só bebi naquela fasezinha ali, também só cerveja. E no dia que eu falei assim: "Nunca mais eu vou beber", e nunca mais eu bebi, e não me fez falta nunca mais também, mas hoje, talvez o que eu sentiria gente, é porque tá tão Não, não intenso não é com o que você Senhor, né. sentiria falta não, é o que na época que você teve que fazer as suas renúncias, o que que foi mais difícil Eu acho você que renunciar? quando eu tive que fechar a loja, quando eu tive que fechar a loja e ficar em casa. Porque eu sempre trabalhei muito, eu sempre era muito Ativa. ativa, né, eu pegava ia para São Paulo e, sabe, eu era quando o senhor falou assim: "Agora tá na hora de você parar", quando eu parei,
aquilo ali para mim pesou. Uhum. Eu me senti assim, inútil, incapaz. Eu queria fazer, mas eu não podia fazer. Uhum. Eu tive que ficar numa cama. O Senhor falou assim: olha, eu preciso que você. Eu sofri de uma doença por 12 anos na época, né? 12 anos eu sofri de uma doença. Hum. Igualzinha a mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos eu sentia muita dor. Eu tinha endometriose. E eu nunca parei para operar porque eu não podia fechar a loja, não podia ficar em casa de cirurgia, porque era 30 dias, era uma cesárea, né, que tinha que Uhum. abrir. Falei, não, não posso, prioridade era loja e tal, não vou fazer essa cirurgia. E nisso foi 12 anos de sofrimento. Quando o Senhor me trouxe para dentro de casa, falou assim, agora você vai cuidar, você vai fazer essa cirurgia. Cuidar de você, Cuidar né? de mim, porque o Senhor falou assim, eu preciso que você esteja boa para você levantar e cuidar de outras pessoas. Então, quando eu me vi naquela cama, eh, completamente parada, sem poder fazer nada, isso foi também entre novembro e dezembro, um mês que eu estava muito agitada e naquele ano eu estava ali completamente paralisada, ali o Senhor me parou literalmente, meu mundo caiu. Eu me senti assim, incapaz de tudo. Eu senti que o Senhor assim, ou você vai entender que você é dependente totalmente de mim, ou não tem jeito. Então, eu tive que realmente entender, não, eu sou totalmente dependente do Senhor. Foi esse momento meu. Quando o Senhor me parou, eu tive que ficar em casa parada e não pude fazer o que eu gostava de fazer, de sair, quando ele me botou em cima de uma cama. Eu comentei até com as meninas, eh, lá na mesa com o pai, que a gente tem que cuidar, né, do nosso corpo. Foi por isso que Deus me deu, o tema que nós abordamos sábado passado, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como é que ele vai te usar Sim, para você doente? Então Deus fez isso tudo na sua vida sim. para deixar você aí curada de tudo, para ele te usar. Como é que vai te usar com você doente? E eu sofria de uma dor. E um dia antes da cirurgia, eu tive assim, o pico da dor. Parece assim, aí eu fui pro meu quartinho e falei assim, eu não aguento essa dor mais, não aguento. E o Senhor falou na passagem que ia ser a última vez que eu ia sentir dor, que ele ia cuidar de mim. E foi realmente, eu sou muito alérgica a medicamentos. Eu passei todo o processo de recuperação da minha cirurgia sem tomar um remédio de dor. Eu não pude tomar remédio de dor, o Senhor cuidou de tudo, Ele cuidou de mim. Eu passei toda a cicatrização de 30 dias de cirurgia sem tomar um remedinho de dor. De Que nada. Eu fui bênção, glória a curada pelo Deus, Senhor e assim, Ele cuidou completamente de mim. glória a E ele falou que Deus. que ele ia cuidar e ele cuidou. Não, não precisei tomar remédio. Pior que eu estava toda aberta. Não Uhum. tomei nenhum medicamento. Nossa, que bênção, só Deus mesmo, Só né? Deus Ele cuida da gente, cuidou. e tem gente ainda que não acredita, né? Coisa mais linda. E a gente, quando a gente está nesse processo, né, com o Senhor, a gente quer que todo mundo vive isso. É, Eu fico assim, gente, como que você não está buscando o Senhor? Porque Ele é acessível, ele falou comigo, Ele vai falar com você também. sim. Ele fala com todo mundo, é só você buscar verdadeiramente, você se entregar, rasgar seu coração. Ele me ouve, ele falou comigo, as pessoas assim, "Ai, Deus fala." Antigamente eu também não acreditava, mas Sim. hoje eu quero que as pessoas falem também com o Senhor, que vive, né, o que eu estou vivendo. Mas as pessoas não entendem, né? E a gente fica afobada, Aham. não, você tem que. Até uma irmã lá na nossa igreja falou assim, Patrícia, é o seu momento, é você tá vivendo. Calma, não vai tão Aham. assim na irmãzinha, não, que ela tá num processo diferente. Eu falei assim, mas nossa, Jesus é tão gostoso de estar com ele ali, elas precisam também estar nesse momento com eles. E é isso, eu tô agora na busca de aprender para poder ensinar. É, e é muito bom. Tá chegando o nosso final, Ai, viu? Nem doeu. mais ou E menos. mas eu quero que você olhe para a sua câmera ali e deixe um recado para mulheres que estão passando pelo processo que você passou e mostra que elas vão poder também. Pode deixar o recado. Então, gente, olha, o deserto, ele é necessário, mas ele é de passagem. Você vai passar e quando você passar por ele, você vai dar glória a Deus por tudo que você passou. Hoje eu glorifico a Deus pelo meu deserto, porque se eu não tivesse passado por ele, hoje eu não saberia que eu realmente sou filha de Deus. Hoje eu sei que eu sou filha dele. Então, se você está passando pelo seu processo no seu deserto, tenha fé,
Seja forte, corajosa em Deus, busque Ele. Esse momento é somente você e Deus, não tem como outra pessoa te ajudar, mas o Senhor está ali prontinho para te ajudar, Ele vai te acolher e vai dar certo. No futuro você vai falar, valeu a pena. Amém. E você já pensou em fazer a camisinha da borboleta, que eu já te Já, falei? já sim. Botar o casu, a Vou lagartixa, preparar uma especial para nós. você tem que fazer. É a sua história. A Sim, minha também. eu tô já preparando uma nova coleção e ela já tá ali no meio. Ah, legal. Já que é você que faz, Eu que então faço tudinho. Aqui, ó, essa ovelha encontrada é justamente eu, né? Que eu fui Aham. encontrada pelo pastor, né? Que tava lá É. perdida. Obrigada, Eu Patrícia. que Muito obrigada agradeço. mesmo, por você ter, né, aceito aí e que muitos testemunhos aí venha acontecer, que você possa voltar aqui do podcast Ah, sim. para estar falando aí mais e mais, tá bom? Amém. Obrigada, Eu que obrigada mesmo. agradeço. E temos Obrigada. presente, Ah, né? temos Temos presente? presente. Claro, que não Eu podia gosto. passar batido. Ó, esse aqui é para você estar abençoando. Hum. Pode abrir? Pode? Ai, gente, então pode. Ó, esse aqui eu vou abençoar, hein? Isso, Com um potinho da bênção, não é isso que você fala? isso. Esse aí é um mimo. Aí, ó, deixar aqui. Vou estar abençoando o próximo convidado, hein? Isso. Deus quer falar com você. Eu tenho um lá, lindo. E esse aqui é o seu. Ah, esse aqui é o meu. É. Eu vou abrir. Ah, Bruno, posso mostrar para onde? Tá ligado aí? Aí dá uma dosinha, né? Pode. pode. Tudo que você falou, né? Uhum. Tá delicada. Depois eu vou abrir aqui. Tirar ela com um potão. Ai, que lindo! Ai, a cor. Eu ia falar. Você viu que eu troquei a logomarca, né? Você viu? E você viu o que que tem aí, né, no pote, né? Olha do lado. Gente! Você acredita que a nova logomarca é essa cor aqui, ó? Eu É vi essa lá com essa? no slogan. Eu tô aqui tentando trazer borboleta. Ai, que lindo, gente. Eu vou rasgar, hein? Sou Uhum. delicada. Gente, é tudo lindinho, né? Ainda não é de borboleta, né? Mas Mas vai ser, vai né? ser. Tem que fazer a borboleta, hein? Oh, que linda, por onde eu for floresça. Tô mostrando aí, pode, Bruno? Ó, que lindo. O próximo podcast eu vou gravar com ela. Obrigada, Eu que Patrícia. Ó, agradeço. gente, ó, querendo, ó. Patrícia aí do Raízes. Muito lindo. Já segue a loja dela, hein? Que o preço é muito bom, tá? Você viu as meninas lá falando, né? Uhum. Então, o nosso próximo convidado aí, ó, que vai vir, vai ganhar isso aqui, ó. Que eu irei gravar. Muito obrigada Eu que mesmo pelo agradeço. presente. Eu que agradeço. Amém. Eu amei demais. Gostou, viu? Obrigada pela oportunidade. Gente, muito obrigada aí pela companhia de vocês. Não deixe de compartilhar, porque testemunho, Deus quer que nós alcançamos aí, assim, lugares que a gente nem imagina, né? Então, fica com Jesus e até a próxima. Beijo.